Boa noite, Maringá. A abertura do ano legislativo no Parlamento Nacional aconteceu ontem, 2 de fevereiro, e contou com as presenças dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que também preside o Parlamento Nacional. Além dos deputados, dos senadores, de ministros, tivemos também as participações do presidente do STF, Luiz Fux, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo normal não fosse o fato que a Polícia Federal acabou de concluir um inquérito sobre o vazamento de informações sigilosas durante uma transmissão online do presidente da República sobre a investigação que apura a ocorrência de um ataque hacker ao sistema do Supremo Tribunal Eleitoral. E, logicamente, isso se trata de um crime. O problema é que a Polícia Federal não tem poder para indiciar o presidente Bolsonaro. Quem pode fazer isso é exatamente o Procurador da República, Augusto Aras. O deputado maringaense NPR participou da sessão conjunta da Câmara e do Senado, que obviamente não tratou desse assunto, né? Mas sabemos que em Brasília não se fala de outra coisa, principalmente dos bastidores da política. Nós estamos justamente com o deputado maringaense NPR, que vai falar para a gente o que aconteceu lá, né? E que clima, que ar se respirava no parlamento, com todos esses elementos desse crime concreto. Já se sabe, é um crime, agora nós temos só que ver o que é que vai acontecer. Aras pode pedir ao STF o indiciamento de Bolsonaro. Tudo poderia acabar em um processo lá no parlamento. É justamente por isso que a gente está falando. Todos os elementos estavam presentes ontem lá no Parlamento Nacional. Boa noite, Higiene, bem-vindo ao Fato Maringá. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que há tempo hábil para se pensar em um processo tão longo como eventualmente, um processo, né, de crime de responsabilidade, e um ano catastrófico, que é um ano eleitoral, pandêmico, de inflação galopante, com dólar e combustíveis altíssimos, e também de desemprego, sem falar além da quebra de safra. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado. Boa noite, eu agradeço o convite. É um grande prazer conversar com todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Na verdade, Carlos, você faz a soma de vários fatores, mas que, infelizmente, quando você junta todos, eles não somam, eles se dividem. Senão, vejamos, a Polícia Federal, que tinha que ser autônoma, tinha que ter toda a liberdade para tomar as providências legais, ela não pode tomar porque ela é subordinada dentro do Poder Executivo. E quem detém hoje a chefia dos cargos, a superintendência da Polícia Federal, é uma pessoa indicada por Jair Bolsonaro, que é o presidente da República. Augusto Aras, que responde pela Procuradoria-Geral da República, que é aquele que seria o promotor, entre aspas, né, para acusar o governo Bolsonaro, ele tem uma relação pessoal de amizade com o Bolsonaro e não vai tomar nenhuma providência contra o Bolsonaro, pois o Bolsonaro que opôs nesse cargo, que estabeleceu nesta função. Terceiro, digamos que por uma mudança radical de comportamento, Augusto Aras concordasse com isso, claro que não concorda, e chegasse à Câmara, inicialmente, para ser votado um possível afastamento, ou então a abertura de um processo de investigação contra Bolsonaro. Primeiro, de acordo com o regimento da Casa, esse processo teria que ser lido pelo presidente da Câmara. Existe na Câmara dos Deputados mais de 130 pedidos de impeachment e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, nunca leu nenhum. Nunca. Ele deixou tudo na gaveta. Por quê? Porque ele é o coordenador do Centrão. O Centrão tem 300 votos dentro da Câmara, de um colégio eleitoral de 513 parlamentares. Esse Centrão é alimentado por emendas e por benesses, como cargos federais, esse tipo de coisa. Consequentemente, eles não vão votar contra um presidente que lhes dá recursos
recursos extras, que lhes dá cargos para que eles possam manter-se no governo. Portanto, o que a gente pode afirmar nesse momento é que as chances de que seja aberto algum tipo de processo contra o presidente Bolsonaro é mínima. Eu, particularmente, não acredito que ocorra de maneira nenhuma. Até porque o Bolsonaro, o Centrão, ele tem um perfil de vampiro. Enquanto o Bolsonaro tiver sangue, leia-se emendas, recursos, cargos, eles não vão mexer no Bolsonaro. O Centrão tem um senso de oportunidade muito grande, deve abandonar Bolsonaro, aí sim, às traças, depois de abril. Porque depois de abril, aí os partidos já se realocaram, começam-se as convenções que vão até agosto, começa a definir quem é candidato a presidente, quem tem chance de ganhar ou não. Aí sim, nesse momento, o Centrão deve procurar um lugar melhor para acomodar-se, porque Bolsonaro tem poucas chances de vitória, aí poderia avançar. Mas aí nós estamos falando de março, abril, então não daria tempo de fazer o processo de impeachment. Então, infelizmente, Bolsonaro tende a terminar esse mandato. Resta o fato político, né, Enio? Imagino que se fala muito desse tema entre os deputados, mesmo aqueles do governo. Sem dúvida. Aliás, o discurso de Bolsonaro ontem, na abertura do ano de 2022, nós chamamos de ano legislativo, foi um discurso que foi motivo de piadas entre os parlamentares, não só da oposição, como da base, porque é um discurso absolutamente deslocado da realidade brasileira. Enquanto nós ouvimos Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional, Fux, né, falando pelo Supremo Tribunal Federal, ou mesmo Augusto Aras, falando pela PGR, eles fazem análise, a partir da ótica deles, lógico, do que é o Brasil e, principalmente, dos grandes desafios históricos que o Brasil tem neste ano. Para Bolsonaro isso não existe, ele não consegue falar disso. Ele não consegue falar da fome, da miséria, do desemprego. Portanto, nesse ambiente é que todo mundo falava de mais um crime, porque, na verdade, Bolsonaro já tem muitos crimes que reúnem condições como este que você salientou no começo e que ele irá responder após o mandato. A posição do Supremo é exatamente essa. A Polícia Federal acredita, perdão, ele te interrompo, provou que foi... Você acredita que esse fato vai influenciar bastante daqui para frente, principalmente nesse ano eleitoral? Lembrando, né, que ontem o presidente da Câmara disse durante o seu discurso que o desemprego e a inflação são os desafios a serem enfrentados nos próximos anos, né? Imagine, desde sempre é assim e vem piorando, né? E Rodrigo Pacheco disse também que o ano eleitoral não pode engessar o legislativo, mas parece inevitável, né? É inevitável. Mas, olha, eu só quero, encerrando a primeira parte, Bolsonaro vai responder por esse crime. Ele pode não responder agora, porque o Supremo entende que ele tem um fórum privilegiado com o presidente da República e não deve responder esse tipo de crime que você salientou na pergunta. Entretanto, este crime vai somar-se a inúmeros outros que, quando ele estiver sem mandato, terá que responder, tanto ele como seus filhos. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos uma pauta fundamental. A inflação, ela aumenta a miséria, ela aumenta a pobreza, aumenta a taxa de juros. E nós estamos vivendo no Brasil, onde a concentração de renda é muito grande, o desemprego é muito grande. Portanto, a tarefa de ter inflação, de construir a justiça social, é a tarefa do Parlamento e do Poder Executivo e também do Supremo. Entretanto, em ano eleitoral, a vida no Parlamento ela roda bem até junho. A partir de junho, levando-se em conta que as eleições serão no dia 2 ou 3 de outubro, você tem ali julho, agosto e setembro, o Congresso Nacional praticamente parado, o Poder Executivo praticamente parado, cuidando das eleições. Então, é um período curto para se dar conta de assuntos tão importantes e estruturais, e, ao mesmo tempo, concomitante a isso, com o governo, como o Bolsonaro, e o ministro da Economia, como o Paulo Guedes, que não estão tão preocupados assim como estão demonstrando com esse tipo de pauta.
E já que o senhor falou do Paulo Guedes, justamente, vamos falar de orçamento, né? O senhor fez uma observação que é necessário mexer nesse orçamento que teve cortes radicais em áreas muito sensíveis como saúde e educação. O que fazer? Olha, nós temos, primeiro entender, eu vou citar uma frase que o presidente Lula disse hoje numa emissora de rádio do Paraná. É preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A verdade é que nós temos uma inversão no Brasil. A tributação atinge só os pobres, rico não paga imposto, e os pobres pagam muitos impostos e não tem retorno nenhum do Estado brasileiro. Com a criação do teto de gastos, por 25 anos, já estamos há 5 anos com o teto de gastos, vai para o 6º ano, a cada ano reduz-se mais o orçamento da educação, da saúde, da agricultura familiar, para garantir o teto de gastos e o pagamento da dívida interna. Para que você tenha uma ideia, 47% do orçamento brasileiro é para pagar juros do mercado financeiro, da dívida interna. É uma loucura. Esse ano, olha, se você pegar o orçamento da educação, o corte foi gigantesco. Dos institutos federais, da pesquisa científica, da reforma de escolas públicas, o corte foi enorme na educação. E sem educação não há desenvolvimento. Portanto, qual é a solução? Primeiro, temos que acabar com o teto de gastos. O teto de gastos só favorece o mercado financeiro. Segundo, nós temos que trabalhar fortemente para que aumente a arrecadação do Brasil. Aumentar a arrecadação brasileira é fazer a economia girar, é fazer com que a renda circule no mercado interno. Isso implica a geração de empregos, isso implica salários mais justos, incentiva a agricultura familiar, ou seja, garantir o aumento do consumo. A política econômica praticada por Paulo Guedes é o inverso. O Paulo Guedes, com a sua política econômica, ele faz com que os bancos ganhem cada vez mais, que a Petrobras, em especial seus acionistas privados, ganhem cada vez mais, em detrimento da distribuição de renda no país. Então, se nós invertermos, colocarmos essa tese do Paulo Guedes de ponta cabeça, como já fizemos isso nos governos do Partido dos Trabalhadores, é possível, sim, recuperar o orçamento e voltar a garantir o desenvolvimento mais justo para o país. Não é uma tese, isso aqui não é uma teoria de um professor de economia. Isso já foi provado que é viável, que é possível, durante os 12 anos em que foram dirigidos pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Então, precisamos inverter prioridades, garantir um aumento de receita tributando os mais ricos, isentando os mais pobres e, com isso, motivando o consumo interno. Essa é uma prática também feita em outros países e foi muito bem sucedido. É possível fazer no Brasil. E eu quero dizer que outros países não são países socialistas, não. Os Estados Unidos faz isso. Os países capitalistas, você morou muito tempo na Europa, os países da Europa, todos eles fazem isso. Quanto mais se ganha, mais se paga de impostos. Quanto menos se ganha, menos se paga de impostos ou não se paga nada de impostos. É isso que a gente precisa ampliar e garantir em nosso país. Bom, na verdade, quando a gente fala de impostos, né, muitas vezes as pessoas falam, mas o pobre não paga imposto, né? Agora, na verdade, quando o cidadão vai ao mercado, quando ele paga a energia elétrica, quando ele paga a água, quando ele faz tudo aquilo que ele faz, ele está pagando imposto, isso se recolhe lá, o trabalhador já paga o imposto também na fonte, né? Quando ele recebe o salário dele. E paga muito, né? Tem outras formas, né, de driblar esse processo, né? Isso também é uma coisa que... Qual é a crítica, a autocrítica que o PT faz sobre os anos, né, dos governos sociais do PT? O que foi, como é que o PT não conseguiu mexer nessas coisas, né? E o que vai ser preciso fazer para mudar essas coisas e, por exemplo, até mesmo a questão do próprio foro privilegiado? Olha, no que se refere à reforma tributária, o Partido dos Trabalhadores não conseguiu porque não teve apoio suficiente na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados era composta de 513 parlamentares. Agora, ela não representa a cara do Brasil. Nós não temos metade de homens, metade de mulheres dentro da Câmara.
Pelo contrário, temos 11%, 12% de mulheres. Nós não temos uma quantidade substancial de negros e negras dentro da Câmara. Nós não temos a maioria pobre e uma minoria rica, que é a cara do país, dentro da Câmara. É o contrário. A ampla maioria dos deputados são homens brancos e ricos. Portanto, eles não vão votar nenhum projeto que os prejudique. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, os maringaenses em especial, vão frequentemente aos Estados Unidos, essa classe média, os mais ricos, e voltam de lá abismados. Falam que os remédios lá são metade do preço, que roupa é metade do preço, que uma Mercedes é metade do preço, mas esse mesmo maringaense não sabe que quem mora lá é descontado da renda dele, do patrimônio dele, um imposto bastante alto. A tributação dos Estados Unidos é muito alta. Por quê? Porque lá se tributa renda e patrimônio, e não se tributa o consumo. Aqui no Brasil é o contrário. Quem é rico não paga imposto, quem paga imposto é pobre. Se você pegar a tabela de imposto de renda, quanto mais você ganha, percentualmente, menos você paga. Você pega uma pessoa muito rica, ela não é registrada em carteira, um apresentador de televisão. Ele tem um contrato com uma empresa, ele recebe como empresa, não como pessoa física, retira o dinheiro dessa empresa dele como lucros e juros ou dividendos, consequentemente não paga nada de imposto. Se você pegar hoje um grande jogador de futebol, ele paga menos imposto de renda do que o motorista particular dele. Então, a injustiça social ela é muito grande, porque nesses 500 anos, ainda os ricos são privilegiados, inclusive nas leis. Para se mudar isso, para que se possa dar uma nova face, como desafio para o Brasil, é preciso pressão social. É preciso, primeiro, que se elija uma Câmara dos Deputados, um Senado, que represente a cara do Brasil, com homens, mulheres, negros, negras, que os mais pobres também tenham assento, para discutir a realidade do Brasil, e não a realidade de uma minoria. Com isso, ter a ousadia de fazer as mudanças que o Brasil precisa, que a maior parte dos países do mundo já fizeram, mas nós nos mantemos atrasados para que essa elite ultrapassada, escravista, continue concentrando a riqueza. Para não me estender muito nesse caso da sua pergunta, é importante lembrar que durante a pandemia, todos os países do mundo distribuíram renda, fabricaram dinheiro, entregaram na mão de cada um do seu país, respectivo país, recursos para sobreviver. Aqui no Brasil foi o contrário. Cortou-se os auxílios e aumentou-se o lucro dos bancos. Ora, numa crise, com uma situação como essa, você aumenta a miséria. Enquanto os outros países enfrentaram essa crise da pandemia com muita dureza, com muito sofrimento, mas com algum equilíbrio, aqui no Brasil o número de mortes foi muito grande, a fome e a miséria aumentou como nunca. Portanto, agora, nós temos no Brasil uma gestão do Estado brasileiro inverso ao resto do mundo. Pois não, desculpe. Nós temos a impressão, ou a certeza, na verdade, né, que isso não vai mudar com as próximas eleições, mesmo porque o país vem de uma febre, né, de uma ideologia do ódio das eleições de 2018, que agora entramos até numa fase, vamos dizer assim, de calmaria, né? Por exemplo, nós não sabemos quem vai ser o presidente da República, sabemos quem são os eventuais candidatos, mas quem vai se eleger precisaria de uma maioria importante no parlamento para começar a poder mudar, né, esses interesses que são interesses de bancadas, a gente não precisa nem citar, todo mundo sabe. Como é que você vê o temor, na verdade, até do próprio brasileiro, é que nessas próximas eleições agora a gente volte novamente, né, para as fake news, para as campanhas de ódio, que vão nos levar novamente a colocar não só o parlamento dividido, mas o povo dividido, né? Porque hoje nós precisaríamos ter um eleitor mais consciente. O senhor acredita que tudo isso que tem acontecido nos últimos meses vai ajudar o brasileiro a se sintonizar para que o próximo governante, que nós não sabemos se vai ser o Luiz Inácio, não sabemos nem mesmo se vai ser ele o candidato, temos outros nomes já, como Ciro Gomes, como o ex-ministro Moro, em resumo, ou até mesmo o próprio presidente Bolsonaro,
O senhor acredita que há indícios de que teremos, primeiro, uma eleição mais limpa, né, durante a campanha e depois também um modo, né, uma possibilidade de governar com maioria para poder fazer as coisas que são necessárias, né, as mudanças que são necessárias? Sua pergunta, eu levaria 1 hora para responder, porque ela é muito importante, teria que ser muito bem fundamentada. Eu diria a você, eu quero fazer um corte histórico primeiro. Até a eleição de Bolsonaro, nós sempre tivemos governo e oposição. PT, PSDB, Democratas, PFL, Partido Progressista. Isso é da democracia. É bom que tenham divergências, porque das divergências é que saem as boas ideias. Isso é muito democrático. E você convivia com seus amigos, seus parentes. Um votava, sei lá, no Serra, outro votava no Lula, outro votava no Afif Domingos, no Maluf. Nós nunca tivemos problema isso no Brasil. Aliás, tirava piada, tirava sarro um do outro. Igual a gente torce para times distintos, nós tínhamos nossos parentes e amigos que também votavam em candidatos distintos. Isso nunca foi problema no Brasil. É importante ressaltar isso historicamente. Quando começa isso? Quem começa a criar a tese de dividir para governar é de Bolsonaro, através das fake news, através de assessorias que copiaram esse modelo da Itália, que você viveu lá, você viu como foi, ou da próprio pessoal que elegeu o Trump. Criou-se aqui um clima raivoso, aproveitando até da falta de conhecimento da própria elite brasileira, da ignorância desse setor da sociedade, e criou-se essa divisão raivosa entre nós e eles. Isso é uma coisa nova, tem o quê? 4 anos? Não tinha isso. Mesmo após o golpe da Dilma, que foi um corte na democracia, onde o próprio ministro Barroso disse hoje... Era nova ou estava em letargo, Enio? Era nova ou era algo em letargo? Talvez fosse letargo. Talvez seja essa a sua palavra mais adequada, mas é uma coisa que estourou agora, motivado por algo. O que impulsionou isso? Foi a política de fake news, desenvolvida pelo Bolsonaro, coordenada pelo Steve Bannon dos Estados Unidos, que fizeram, assim como na Itália, fizeram esse movimento. Então, isso foi fortalecido durante o governo Bolsonaro, que é o dividir para governar. Ele chegou ao extremo e foi tão incompetente na gestão que, conforme você mesmo disse, eu concordo, está diminuindo isso. E, ao mesmo tempo que diminui a aprovação do governo Bolsonaro, diminui a intenção de votos no governo Bolsonaro e força alianças que talvez há 4, 5 anos seriam inacreditáveis, onde representantes dos vários setores ideológicos do país estão se unindo para não permitir que Bolsonaro continue. Eu acho isso positivo. Acho que é preciso criar agora um grande movimento pelo Brasil. É preciso se construir um programa básico de governo de recuperação nacional desse nosso país para voltarmos a adquirir autoestima, o respeito do país no resto do mundo. Isso só é possível com uma grande aliança para vencer o Bolsonaro. Claro que num processo como esse, conforme você mesmo disse, vai acontecer muita coisa, até porque eleição, nós estamos em fevereiro, ela vai ser dia 3 de outubro. E as pesquisas, elas são uma foto, não são um filme. Se é uma foto, ela mostra hoje, mas até lá pode mudar muita coisa. Mas me parece que o grande aspecto positivo é que tende a levar uma união muito forte entre os diferentes para se recuperar a democracia e o desenvolvimento do nosso país. Enio, rapidamente vou perguntar para o professor de economia, né? A quebra da safra, que se anuncia já em torno de 37%, acaba sendo um tema multipartisan, né? Preocupa todo mundo, todas as áreas, todos os partidos, porque, afinal de contas, é uma composição importante do PIB nacional, né? Depois, se a gente for falar de política agrária, é tudo uma outra história, né? Se a gente concorda ou não com essa agricultura extensiva que a gente tem no país, é tudo uma outra história. Como é que você vê tudo, além de todos os problemas que a gente enfrenta, ainda uma quebra dessa safra que pode resultar num caos para o país ainda, né? Que mergulhar o país ainda mais na crise. O que fazer? Olha, primeiro é importante ressaltar que a gente vive um momento atípico, né? Norte e Nordeste inundado, Minas, Bahia, né, inundando lá, até São Paulo, as chuvas derrubando tudo,
e nós aqui do Sul vivendo uma seca nunca vista na história. Isso é resultado, lógico, de 500 anos de destruição da natureza e tudo mais. O que me deixa muito triste é que a ministra da Agricultura esteve no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ela disse que a melhor solução para o enfrentamento dessa crise era rezar. É um absurdo. Claro que rezar é importante e necessário. Nós temos que ter políticas públicas para recuperar. O agronegócio, ele não é responsável por alimento, mas ele é responsável pelo equilíbrio da balança comercial. Ele é muito importante. E o saldo de quebra aponta para ser maior do que os 37%. Podemos chegar a mais de 40%. Isso vai criar um caos econômico, não só no Sul, como em todo o Brasil. É preciso urgente uma política do governo federal, primeiro, de postergação das dívidas desse setor. É preciso criar uma política de financiamento, de garantia de sobrevivência dos produtores rurais para mais uma safra, para que eles possam recuperar-se. Não há como nós recuperarmos esse setor sem a participação do governo e com financiamento e, principalmente, suspensão da dívida. Então, a solução? Claro, já tivemos secas antes. Agora, sem a participação do governo federal, do Banco do Brasil, que sempre foi um grande partícipe desse processo, nós teremos uma falência que será muito difícil ser recuperada em breve, em pouco tempo, nos 3 estados aqui do Sul. Pois é, até agora nós falamos de tantos problemas, né, que o Brasil está vivendo, e um deles aflige também a nossa cidade, Maringá. Vou comentar contigo brevemente, gostaria da sua posição sobre isso, né? Na última terça-feira, o prefeito de Maringá anunciou, né, que vai bancar parte da gratuidade do transporte coletivo para algumas faixas, né, que têm direito, né? Atualmente, esse custo é bancado por quem usa o transporte coletivo e paga, e inevitavelmente uma tarifa 5,10 aqui em Maringá está afastando as pessoas do transporte coletivo. Com o município bancando, vai cair para R$4, mas ainda assim é caro, né? O governador Ratinho esteve aqui hoje em uma rádio, respondeu exatamente aquilo que já havia respondido ao Fato Maringá, que o governo do estado não pode bancar nada, porque, ao contrário do que acontece com Curitiba, que é uma região metropolitana com 24 municípios e mais de 3 milhões de habitantes, a lei acaba sendo diferente, e que quem teria que mexer com isso aí é o próprio Congresso Nacional, né, que aprovou essa lei de gratuidade, mas não ofereceu nenhum tipo de cobertura. Esse é um outro problema muito sério que afeta, né, a produtividade, né, e o crescimento do PIB do país. O que fazer para resolver esse problema? Esse debate de transporte coletivo, ele já teve início bem antes dessa grande crise que estamos vivendo hoje. Na verdade, eu diria a você que desde 7, 8 anos atrás, nós já debatimos o seguinte: primeiro, nós temos que motivar o transporte coletivo em relação ao transporte individual, até por uma questão de poluição, de espaço ocupado nas cidades, esse tipo de coisa. Segundo, ele precisa ter a participação do Estado. Nós temos que caminhar para o transporte coletivo ser uma coisa de garantia pública. Na verdade, o Estado vai ter que pagar, se não tudo, uma grande parte. O que o prefeito Ulisses está fazendo aqui, e que eu reconheço e elogio publicamente o que ele está fazendo, terá que ser feito em todo o país. Eu só fico triste em que a região metropolitana de Curitiba, através da Comec, possa ter essas vantagens e nós não podemos. Por quê? Porque lá a população é maior? Ora, mas aqui também tem região metropolitana, temos municípios conurbados. Eu fiz até uma sugestão ao prefeito Ulisses de criarmos uma grande comissão com prefeito e técnicos de Sarandi, Paissandu, Maringá, Mandaguaçu, e discutir uma política única de transporte coletivo. Porque essas pessoas se locomovem, a maioria trabalha em Maringá, e nós temos que achar uma solução colegiada para o transporte coletivo de toda a MUSEP, tudo que está aqui, mas será inevitável que isso ocorra em todo o país. O subsídio para o combustível do transporte coletivo, a participação da União de Estados e municípios no financiamento do transporte coletivo, infelizmente, ela é inevitável e, mais do que nunca, é urgente. Senão, daqui a pouco, as empresas quebrarão e caberá à prefeitura, aos estados e à própria União ter que dirigir uma empresa de transporte coletivo que não tem nada a ver com a realidade e o papel do Estado nesse momento que nós estamos vivendo.
Enio, eu quero agradecer a sua participação aqui e convidá-lo para participar mais vezes com temas pontuais. A gente vai acompanhar a vida política em Brasília. Muito obrigado, viu, Enio, pela sua participação. A gente, todo esse material você vai poder ver no nosso portal e na nossa TV web do portal O Fato Maringá, que hoje traz uma série de notícias muito importantes que dizem respeito não só à nossa cidade, mas toda a realidade brasileira. Muito obrigado, Enio, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos e a todas. Até mais. Até mais.